Gentileza, no segundo livro de Reis, capítulo 4. Bem, é uma palavra que eu quero, antes de orarmos mais um pouco, porque esta é a noite de nos revestirmos com o Espírito Santo, de busca de unção, de poder, de revestimento espiritual. Amém? Quantos já estão sentindo a presença de Deus, já estão revestidos? E eu quero compartilhar que Deus colocou no meu coração para você nesta noite. É algo muito profundo. Está no livro de 2 Reis, capítulo 4, versículos de número 38 ao versículo de número 41. Eu sei que o Senhor já tem nos falado de várias formas e várias maneiras, mas o nosso Deus é Deus de multiforme graça. É Deus que renova a palavra. É Deus que restaura por meio da sua palavra. 2 Reis, capítulo 4, versículos 38. Voltou Eliseu para Gilgal. Havia fome naquela terra. E estando os discípulos dos profetas assentados diante dele, disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume e fazes um cozinhado para os discípulos dos profetas. Então saiu um ao campo a apanhar ervas e achou uma trepadeira silvestre e, colhendo dela, encheu a sua capa de colossíntidas. Voltou e cortou-as em pedaços, pondo-os na panela, visto que não as conheciam. Depois deram de comer os homens. Enquanto comiam do cozinhado, exclamaram: morte na panela, ó homem de Deus! E não puderam comer. Porém ele disse: trazei farinha. Ele a deitou na panela e disse: tira de comer para o povo. E já não havia mal nenhum na panela. Amém. Glórias a Deus. Diga para o teu irmão: hoje nós vamos aprender a repreender, a tirar a morte da panela. Diga: a morte na panela. Em nome de Jesus. Tome o seu assento, atento à palavra de Deus. Não permita que ninguém lhe roube a palavra, que ninguém converse, por favor, agora. Vou pedir que ninguém mesmo converse. Nós vamos ouvir a palavra de Deus. O texto nos fala que o profeta está retornando a Gilgal e que havia uma fome extensa em Gilgal. Muitos estavam morrendo porque a seca havia tomado conta da terra. Sem contar, Gilgal foi sitiada, foi devastada e o povo estava enfraquecido. A doença, as chagas já haviam também enfraquecido aquele povo. E o profeta, quando chega, juntamente com a sua escola de profetas, eles chegam famintos, eles chegam com necessidades vitais, eles chegam com fome. E não há comida, porque havia uma escassez muito grande de alimento, de comida naquele lugar. E o profeta, então, envia alguém para que pudesse providenciar comida para ele e para os seus discípulos. E então esta pessoa envia um outro profeta para ir buscar alimento. E estes entram na mata. E quando chegam na mata, eles pegam uma folhagem, um tipo de folhagem, uma trepadeira que possuía uns frutos. E esses frutos eram amargos e venenosos. Essas pessoas não conheciam, por mais que para quem morava em Gilgal, esse fruto era bastante conhecido, porque ele se identificava pela sua cor amarelada e, junto à cor amarelada, envolvida por uma cor preta. Então, qualquer pessoa que fosse colher desse fruto, que morasse em Gilgal, saberia que ali havia um fruto venenoso. Mas por erro, esse homem leva o fruto, leva as folhas, e as folhas e o fruto são cozidos
o lume na panela, e alguém grita: profeta, a morte na panela. E diz o texto que ninguém pôde comer aquela comida. Escute, esse texto fala muito comigo acerca da necessidade espiritual da igreja no contexto de hoje. Quando a igreja está em busca de saciar a sua fome por Deus, muitas das vezes de uma forma desconhecida, de uma forma desorientada, de uma forma desequilibrada, ela pode correr o risco de colocar em sua panela, ao invés de um alimento saudável, ao invés de um alimento que vá trazer para ela vida, um alimento que vá trazer para ela a morte. Precisamos entender e contextualizar esta palavra e aplicar em nossa vida. Quem é a panela? É a igreja. Quem é a panela? Sou eu. Quem é a panela? É você. Nós somos a panela de Deus, em que Deus está preparando o alimento, em que Deus usa para fazer o alimento, mas precisamos ter muito cuidado com que tipo de alimento está entrando em nossa vida, para não sermos envenenados, para não adoecermos e morrermos. Precisamos ter a visão de um profeta, porque um filho do profeta, um discípulo do profeta gritou: a morte na panela. Precisamos ter a sensibilidade do Espírito para entender quando é que este alimento que nós estamos sustentando dentro da nossa panela se torna vida ou morte. Precisamos ter a honestidade de revelar a nós mesmos, de corrigir a nós mesmos, que o que nós estamos sustentando como um alimento espiritual para a nossa vida é um produto de vida ou um produto de morte. É algo que vai produzir vida em nós, vida de Deus, ou que vai tirar a vida de Deus de dentro de nós. Quem já está entendendo, diga glórias a Deus, aleluia. Então, coloca a mão sobre o ombro do teu irmão, diga: eu estou repreendendo toda a morte em tua panela, e eu estou declarando que há vida em tua panela, em nome de Jesus. O texto diz que eles estavam com fome, e a igreja está com fome de Deus. Eu estou com fome de Deus. Quem mais está com fome de Deus? Só que em busca do alimento para saciar a nossa fome, nós precisamos ter cuidado com o que nós vamos colher. Nós precisamos ter cuidado com o que nós estamos colhendo, com o que nós estamos trazendo para casa, e o que nós vamos cozinhar nesta panela, se isso vai produzir vida para nós, ou se isso vai produzir morte. Nós precisamos ter cuidado com o que nós estamos levando também para a nossa família, para a nossa casa, e entender se o que nós estamos levando para a nossa casa, para a nossa família, está produzindo mais morte do que vida. O que os meus filhos estão comendo, o que os meus filhos estão tirando da panela, o que o meu esposo, que ainda não é evangélico, o que a minha mãe, que ainda não é evangélica, o que o meu pai, que ainda não é evangélico, o que o meu irmão, que ainda não é evangélico, está tirando da panela que eu estou levando da igreja para casa, está se tornando para ele um produto de vida ou um produto de morte. Porque nós somos os colhedores. Diga para o teu irmão: você é um colhedor de ervas. Orobandaço que me canto me nabraçaios. A fome
produz cegueira. A fome faz com que a nossa visão fique turva. A fome consegue mexer com a oxigenação do cérebro. Nós ficamos meio tontos, desequilibrados, desorientados, e ficamos muitas vezes com a precipitação necessária de se alimentar. Nós corremos o risco de pegar o alimento errado. E ao invés de nos fortalecer, esse alimento vai nos enfraquecer, ou até vai nos matar. Quando nós sustentamos na nossa panela um alimento que é veneno, nós estamos nos suicidando. Alguém precisa gritar dentro desta igreja, dentro desta casa, dentro dessa vida: a morte na panela, para tudo, porque Deus precisa fazer um milagre. Alguém precisa ser sincero e dizer: olha, pessoal, eu errei, eu peguei a comida errada, eu peguei a erva errada, eu peguei a parreira errada, eu errei por não conhecer, mas eu quero gritar: a morte na panela, porque ainda temos profetas para mudar a nossa história. Ainda há Deus conosco para transformar a morte em vida. Que venenos poderiam ser esses, apóstolos? Nossos conceitos sobre Deus, sobre fé, sobre igreja. Que venenos poderiam ser comparados com este alimento? A minha posição pessoal em relação a Deus, em relação à igreja, em relação à palavra, em relação... Escute, com muito amor, nenhum de nós aceita Jesus para mudar a igreja. Nós aceitamos a Jesus para sermos mudados pela igreja, para sermos moldados, lapidados, transformados, porque a igreja, ela já existia antes de eu e você. A palavra já existia antes de eu e você. Deus já existia antes de eu e você. Ou nós nos moldamos aos padrões de Deus, aos padrões da igreja, ou nós não conseguimos permanecer dentro dela. E se permanecermos dentro dela, dificilmente vamos entrar lá no céu, na glória de Deus. Então eu preciso fazer uma avaliação da minha receita e ver se nessa minha receita espiritual contém algum elemento venenoso, nocivo, que vai fazer mal para alguém. Há pessoas aqui que podem comer um tipo de alimento, há pessoas aqui que não podem comer um tipo de alimento, há pessoas aqui que, se comerem um tipo de tempero ou uma comida com um tipo de tempero, vão ficar muito bem. Há pessoas aqui que, se comerem o mesmo tipo de comida com o mesmo tipo de tempero, vão passar mal. Amém ou não amém? Então eu preciso vencer alguns tabus, quebrar alguns protocolos, para que eu possa, na minha sinceridade, gritar para alguém: a morte na panela. O que é que eu estou falando para você? Eu estou falando da melhor escola de profeta da época. Eu estou falando de pessoas que não podiam errar. Eu estou falando de pessoas que eram conceituadas. Eu estou falando de um homem que era conceituado e que não poderia errar de forma alguma. Mas quebram-se o protocolo, quebram-se agora toda a etiqueta, quebra-se agora todo padrão de título, porque alguém precisava dizer que a morte estava na panela. Quantas vezes por causa de um protocolo, quantas vezes por causa da ética, quantas vezes por causa de um sistema, por causa de algo composto, nós preferimos morrer, nos envenenar, do que passar vergonha. Ou achar que vai passar vergonha. Não, nós somos os profetas, a melhor escola de Israel. Nós não podemos deixar ninguém saber que nós erramos. Melhor morrer alguém do que a gente gritar: nós erramos.
irmãos, eu errei. Você pode olhar para alguém e dizer assim: perfeito só há um. E Ele está assentado no seu trono de glória e faz a terra de estrado para os seus pés. E o nome dele é Jeová. Diga para o teu irmão: se você errou uma, não se preocupe, que você ainda tem 2, 3, 4, 5, 6, 7. E não ficarás prostrado, porque o Senhor te levantará. Uma vez o pastor foi convidado para uma casa de uma família. E essa família ficou muito feliz, muito feliz. E o que eu vou falar aqui agora, eu espero que você tenha um estômago um pouco mais forte. Eu vou dar 1 segundo para você preparar o seu estômago. E aquela família ficou muito feliz com a visita do pastor. Era uma tarde, mais ou menos 5 horas da tarde, hora do café da tarde. E aquela senhora preparou uma torta de abacaxi. Quem gosta de torta de abacaxi? Eu também gosto, pode preparar para mim. Então, aquele pastor, olhando aquela torta de abacaxi, ficou tão feliz, porque ele gostava muito de torta de abacaxi. Enquanto a irmã disse: pastor, espere só um pouco que eu vou pegar o talher para o senhor cortar a torta. Uma mosca. Não, ela não estava voando. Ela já estava morta dentro da torta. E o pastor disse: meu Deus, o que é que eu faço agora? Essa irmã preparou essa torta com tanto carinho. E se eu mexer a torta agora, ela vai ver que eu mexi na torta. E se eu não comer a torta, vai ser desfeita. O que é que eu faço? A irmã chegou na sala: pastor, tudo bem? Tudo bem, irmã, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Aqui o talher, pastor. O senhor não gosta de torta de abacaxi? Algum problema? Não, está tudo bem. E ele começou a comer a torta pelos lados. E foi comendo e: o senhor não está gostando? Não, irmã, está uma delícia. E foi se aproximando da mosca. E ele falou assim, pensou: Jesus disse que não é o que entra pela boca, é o que sai. Diga para o teu irmão: há pessoas que preferem engolir mosca do que falar a verdade. Se eu for na sua casa e você me oferecer uma torta com mosca, eu vou dizer para você que tem a mosca na torta. Vou separar o pedaço da mosca e vou comer o outro pedaço. Há pessoas que preferem comer a morte da panela do que repreender a morte com a verdade de Deus na vida de alguém. O que muitas vezes me preocupa é saber que Moisés liderava um povo e que no meio daquele povo tinha gente que queria ver Moisés pelas costas. O que às vezes me preocupa é que há pessoas que estão com você comendo a mosca porque não são verdadeiras. Há pessoas que convivem com você, que estão fazendo média com você, achando que poderão ganhar alguma coisa, quando eu e você não somos nada. Quem é tudo é Deus. Por favor, se eu lhe servir uma torta, e se tiver uma mosca nessa torta, me diga que tem uma mosca. Nem que eu tenha que fazer outra torta para você, eu farei com o maior prazer, porque você foi verdadeiro. Você pode segurar na mão de alguém e dizer: há morte na tua panela, e o tempo de mandá-la embora é agora, em nome de Jesus. Esse pastor sustentou a morte na panela dele. Que morte? A mentira, a falsidade, o medo de ferir alguém com a verdade.
E você precisa estar preparado para ser ferido com a verdade. Você precisa preparar a sua alma para ser contrariado, para ser confrontado. Enquanto alguém está comendo a sua tortinha com mosca, você está feliz da vida. Mas se alguém falar, tem mosca, eu não quero com mosca, obrigado, você vai dizer, vai embora da minha casa, seu mal educado, seu ingrato. Eu preparei com tanto carinho, você tinha que comer com mosca e tudo. Diga para o teu irmão, você precisa estar preparado para ser confrontado. Não, sacode ele e diga, você precisa estar preparado para ser confrontado. Se tiver mosca na torta que você me der, eu vou tirar a mosca e falar, tem mosca, mas eu vou comer, eu tiro a mosca, eu como, mas te falo que tem mosca. Pare de ser o que os outros querem que você seja, para fazer média para os outros. Seja o que Deus quer que você seja, no trilho da verdade, e o nome dele será exaltado, porque a mosca não vai cair na tua torta, porque a mosca não vai trazer para você nenhum mal-estar, porque a verdade está presente. Você está entendendo? Diga glórias a Deus. Porque a mosca, ela aparece por causa do cheiro. Exalou, ela apareceu. Amém? Mas o cheiro que está sobre você é o cheiro suave do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então não vai ter mosca aparecendo na tua torta, porque a verdade te acompanha. Diga para o teu irmão, feliz dia do amigo. Diga para ele, feliz dia do amigo. E amigo é quem fala a verdade. Disse o profeta, vai ao campo apanhar. Sabe qual é um dos maiores riscos e uma das maiores facilidades para levarmos a morte para a nossa panela? É a falta da experiência, é a falta do conhecimento. Por que ele levou a morte para a panela? Porque ele não conhecia o que estava pegando. E como é que você pega para levar para alguém aquilo que você não conhece? Parece que esse moço estava distraído, ou parece que esse moço não estava entendendo a responsabilidade que lhe foi entregue. Escute, quantas vezes nós agimos assim? Por manter a aparência, ninguém viu. Se eu não conheço e ninguém conhece, morre todo mundo junto, está tudo bem. O negócio é manter a aparência. O negócio é ter comida na panela. Se vai passar mal, fazer mal, matar, não importa. Eu fui lá e trouxe a comida. O problema é de quem comer, não é? Diga para o teu irmão, o problema não é de quem vai comer. O problema é seu, você que trouxe. E o problema é nosso, porque nós estamos juntos nisso. Diga para o teu irmão, o teu problema é o meu problema. E o problema da igreja é o nosso problema. E o problema do reino é o nosso problema. Não, eu trouxe a comida e pronto. O problema é de quem fez a comida. Não, o problema é de quem serviu a comida. Não, o problema é seu porque você comeu porque quis. Não, é um conjunto, é uma família. Somos membros do mesmo corpo, fazemos parte do mesmo corpo. Então, se o problema é meu, é teu também. E se o problema é do reino, o problema é de todos nós. Então, como você sai com uma responsabilidade tão grande que Deus colocou nas tuas mãos para trazer veneno para a igreja?
É outra questão que eu quero tratar aqui hoje. Você percebeu que hoje mudou um pouquinho a liturgia do culto? É o Espírito conduzindo. Como Deus lhe deu e dá, confie em você, uma responsabilidade tão grande. Todos estão esperando alimento e o que vem é veneno. Por favor, bate na mão de alguém e diga: eu não espero de ti veneno, eu espero alimento. O que é que você trará para a igreja? O que é veneno? Fofoca. O que é veneno? Mentira. O que é veneno? Falar mal dos outros. O que é veneno? Ao invés de estar participando, cooperando, está trabalhando por trás para destruir. Isso é veneno. O que é veneno? Displicência. Displicente. Distraído. Bom isso aqui, e bonitinha, né? Amarelo e preto, frutinho. Ah lá, tem uma, e maravilha, vermelha folha. Meu, essa é a comida certa. Como você pode trazer alimento para mim se você não sabe o que está trazendo? Como você pode se comprometer em sustentar a igreja se você não se compromete em aprender o que fazer para trazer o melhor para a igreja? Como você pode se comprometer com a sua família sendo irresponsável, levando riscos para a sua família, levando morte para a sua família? As nossas atitudes, elas estarão emanando consequências nas pessoas que estão ao nosso redor. Amém ou não amém? Se eu faço uma dívida, essa dívida vai afetar a minha esposa, minhas filhas, vai afetar a minha igreja. Se eu brigo com alguém na rua, essa briga vai afetar ao meu pai, a minha mãe, meus irmãos. Se eu cometo um delito lá fora, esse delito vai trazer consequências para a igreja e para toda a família. Se eu tomo uma posição errada, eu estou trazendo morte para a panela. Nós precisamos nos atentar para o chamado que Deus nos fez como igreja. E como igreja, nós representamos a Jesus. E Jesus diz lá em João 10, parte B: eu vim para que tenham vida, e a tenho em abundância. A igreja reproduz vida e não morte. E não morte. Ele foi, pegou o que tinha que pegar, levou. A Bíblia diz que ele levou porque ele não conhecia. Você vai a uma loja e você compra o que você não conhece? Você vai a uma loja, a um mercado, e você compra o que você não conhece? Não. Nós já sabemos o tipo de arroz que nós vamos comprar, amém ou não amém? Nós já sabemos o tipo de feijão que nós vamos comprar. Cada um já tem o seu tipo de café. Nós, quando compramos alguma coisa que nós não conhecemos, compramos porque alguém recomendou, amém ou não amém? Porque alguém deu uma ideia, porque alguém falou bem, amém ou não amém? Ou porque nós vimos um comercial e nós desejamos experimentar. Agora, nenhum de nós vai a algum lugar para trazer para casa aquilo que vai produzir morte. Eu quero crer que você está entendendo. Quantos estão entendendo o que está sendo ministrado aqui hoje? A responsabilidade desse moço. Ele falhou. Ele não entendeu que o profeta e a escola de profetas confiaram nele uma grande responsabilidade. Vai, ele foi sozinho. Outra questão, ele foi sozinho. Meu Deus,
Se eu não sei o que eu vou fazer, no mínimo o que eu vou fazer é chamar alguém para estar comigo, que saiba mais do que eu. E essa é uma das maiores problemáticas de pessoas que estão trazendo morte para a sua vida, morte para a igreja: orgulho. Não, eu vou mostrar para eles que eu sei, conheço todas as raízes, todas as folhas, todos os caules, todas as ervas. Trouxe morte. Quando eu não sei, eu preciso fazer o que, igreja? Eu preciso aprender. Ninguém nasceu sabendo. E ninguém sabe tudo. Sei de nada sei, de tudo quanto eu sei, disse Sócrates. Nós precisamos entender que a vida é uma eterna escola. Eu aprendo contigo e você aprende comigo, e nós crescemos. Precisamos descer o nariz e sermos sinceros em dizer: eu não sei. Diga para o teu irmão: nem tudo que você sabe eu sei, e nem tudo que eu sei você sabe. Mas tem gente que tem vergonha de falar isso. Tem gente que tem vergonha de mostrar isso. Tem gente... Eu me lembro que um dia eu estava pregando em uma igreja, que eu era pastor, e havia um grupo que estava muito insatisfeito comigo, pelo que Deus estava fazendo na minha vida. E nesse dia eu fui pregar sobre Marta e Maria. E eu troquei o nome de Marta e Maria. E alguém falou assim: pastor, é Marta, não é Maria, só não sabe. Eu disse: não, até sei, mas esqueci. Obrigado, tá, irmã? Deixei de ser pastor por causa disso? Perdi alguma coisa por causa disso? Aí ela abaixou a cabecinha dela, uma senhora, e eu continuei pregando. Porque nós estamos sempre aprendendo uns. Então diga para o teu irmão: abaixa o nariz um pouquinho, porque você ainda tem muito que aprender. E quem sabe Deus vai me usar para te ensinar, assim como eu vou aprender com você. Amém ou não amém? Porque às vezes parece que nós somos Deus na terra. Às vezes eu vejo algumas posturas, e dentro dessa igreja, quando alguns irmãos, até quando eu estou pregando, balança a cabeça, levanta e vai embora. Ainda bem que eu não estou aqui para te impressionar. Eu estou aqui para pregar a palavra de Deus e glorificar o nome dele. Eu nunca me preocupei em impressionar ninguém. Por isso eu continuo pastor até hoje, pregando até hoje. E eu conheço muita gente que se preocupava em impressionar as pessoas e já estão até lá no mundo desviados. Eu quero continuar servindo ao meu Deus e pastor da casa dele, porque eu quero somente chamar a atenção dele, glorificar a ele, exaltar a ele, engrandecer a ele. Se há uma pessoa aqui que vai receber a palavra, para mim já é glórias ao nome do meu Deus. Eu nunca vou pegar um microfone e uma Bíblia para impressionar pessoas. Nunca fiz e não vou fazer. Não quero. Amém? Então, esta pessoa não entendeu a responsabilidade que Deus colocou, que o profeta colocou em suas mãos. E levou para a panela dos outros o quê? Morte. Levou para a panela dos outros morte. Teve a oportunidade de levar vida, saúde, mas levou o quê? Morte. Você pode repetir comigo? Levou morte. Diga: morte. O que ele fez? Levou morte para a panela dos outros. E hoje, nessa conversa que nós estamos tendo aqui, o que é que você está levando para a panela dos outros? Há pessoas que te recebem na casa delas com a panela vazia.
E quando você não leva nada, você leva a morte. Nós estamos em um culto de avivamento espiritual. E para levar alguma coisa para casa, nós temos que receber aqui. Nós temos que nos encher aqui. Para levar vida para a casa, para a nossa, para a casa dos outros, nós temos que receber a vida de Deus aqui dentro, a vida de Jesus, a vida abundante do Senhor. Para levarmos princípios bíblicos para os outros, nós precisamos estudar a Bíblia, nós precisamos ter responsabilidade com a palavra que é alimento, para que a panela dos outros não esteja cheia de morte, mas cheia de vida. Ao invés de estar levando fuxico, ao invés de estar levando fofoca, ao invés de estar levando disse-me-disse, ao invés de estar levando confusão, ao invés de estar levando problemas, nós vamos levar o Espírito Santo, nós vamos levar o Senhor, nós vamos levar vida, nós vamos levar glória, nós vamos levar graça, nós vamos levar unção, nós vamos levar paz, nós vamos levar vida. Você pode dar um aplauso ao Senhor e glorificar o nome dEle. Aleluia. Aí eu quero concluir. Vem para a palavra comigo, eu quero concluir. Volte os seus olhos. 2 Reis, capítulo 4. Versículo 39. Então saiu um ao campo a apanhar ervas e achou uma trepadeira silvestre e colhendo dela encheu a sua capa de colocítida ou colicíntidas. Voltou e cortou-as em pedaços. Como ele disse, eram trepadeiras com frutos amarelados e pretos, frutos amargos e venenosos. Cortou-as em pedaços, pondo-os na panela, visto que não as conheciam. Depois deram de comer aos homens. Enquanto comiam do cozinhado, exclamaram: morte na panela, ó homem de Deus! E não puderam comer. Porém, ele disse: trazei farinha. Ele a deitou na panela e disse: tira de comer para o povo. E já não havia mal nenhum na panela. Amém? Escute. Essa pessoa teve uma grande oportunidade que ela não soube o que? Aproveitar. Ela foi sozinha, buscou a erva, preparou a erva, deu a comida para o povo, envenenando o povo. Ela teve a oportunidade de buscar vida e trouxe o quê? Morte. Ela teve a oportunidade de desfazer a morte, mas por não conhecê-la, ela continuou fazendo o cozido ou o cozinhado. Ela teve a oportunidade de pedir a ajuda, e não foi ela que pediu ajuda. Alguém gritou entre os profetas, chamando o profeta Eliseu: a morte! Eu vou fazer você entender isso. Quantas vezes aqui na igreja nós perguntamos: onde estão os profetas de Deus? E todos levantam a? Diga para o teu irmão: eu repreendo todo espírito de mudez na sua vida. Porque se você é profeta, você tem que ser profeta diante de quaisquer circunstâncias. Diga: eu repreendo o espírito de cegueira na tua vida. Porque se você é profeta, até aquilo que ninguém consegue ver, você vai ter que ver. Porque profeta tem que ver o que os outros não conseguem ver.
Há coisas na sua casa que não foram resolvidas porque você está mudo. Há coisa na sua casa que você não resolveu e vai piorar. Que isso, apóstolo? Vai piorar enquanto você não se posicionar como profeta. Alguém precisa gritar lá dentro que a morte já está na panela. Alguém precisa colocar a cara para fora. Alguém precisa quebrar o protocolo. Alguém precisa acordar, se for necessário, os vizinhos, botar os fofoqueiros de plantão nas varandas para ficar olhando, mas alguém precisa fazer alguma coisa, nem que isso reúna uma banda, uma multidão, mas você precisa salvar a tua família, porque você é profeta na tua casa. Você precisa salvar o teu casamento, porque você é profeta na tua casa. Você precisa salvar, querido, o seu emprego, porque você é profeta no seu trabalho. A mudez, a surdez e a falta de visão espiritual faz com que a morte impere e tome a unção de profeta da tua vida. Um profeta se levantou, e não era apenas um, eram mais de 100 que estavam ali. Deus está esperando você se levantar e delatar esse espírito de morte que está sondando alguém. Entregar isto e dizer: nós erramos, nós falhamos, nós trouxemos a comida errada, mas ainda há profeta em Israel para mudar a nossa sorte. Ainda há profeta entre nós para trazer um milagre de Deus. Nós estamos andando da forma errada, vamos nos ajustar. Não adianta a gente ficar tititi, tatatá, tatatá, tititi. Nós temos que tirar a morte da panela. Não adianta ficar nos bastidores, não adianta ficar vendo a morte matar. Alguém tem que se levantar e chamar a ajuda de Deus. E eu quero dizer que esse alguém é você. Não, você não entendeu, só 2 pessoas entenderam. Esse alguém é você. Sacode o irmão que está aí e diga: se alguém levou a morte para a sua casa, eu tenho uma boa notícia: o profeta é você. Você é que vai delatar esta morte, denunciar esta morte e ordenar esta morte, que ela saia da tua panela, que saia da panela da tua família, e trazer agora a vida para dentro desta panela, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Levanta e entra na posição de profeta. Entra na posição de profeta. Se alguém fez errado, conserte você. Vamos esperar todo mundo morrer? Não, vamos consertar esse negócio. Mas o povo vai ver. O que o povo vai falar? O povo não pode morrer por causa do teu veneno. O povo não pode morrer por causa do teu erro. O povo não pode morrer por causa da tua atitude errada. Mas eu sou o pastor da igreja, eu sou o diácono da igreja, eu sou a diaconisa, eu sou o apóstolo da igreja, eu sou a apóstola da igreja, eu sou evangelista da igreja, eu sou a irmã da intercessão, eu sou crente, não importa. Quem você é agora não importa. O que importa é o que você vai fazer para que as pessoas possam ver quem você quer ser na presença de Deus. Conserta esse negócio como homem de Deus. Conserta esse negócio como mulher de Deus. E as pessoas não vão mais olhar para o erro, vão olhar para quem acertou. Olha o que acontece aqui. É algo, para eu encerrar com você, é algo poderoso. Diga para o teu irmão: a morte da panela foi embora. E ninguém mais se lembrou dela.
Porque a comida ficou tão gostosa, tão gostosa, tão saborosa, que ninguém mais se lembrou da morte que estava na panela, porque a vida que veio foi tão poderosa, substituiu com tanta grandeza, com tanta honra. E olha que o milagre foi feito com farinha, seja de mandioca ou de milho, mas o que Deus produziu nessa comida causou um impacto tão poderoso na vida daquelas pessoas, que ninguém mais se lembrou da morte da panela. Diga para o teu irmão, depois do teu acerto, não, mas fala como profeta, olha para ele, sacode, puxa o nariz, a orelha, o cabelo, eu não sei o que você vai fazer, mas olha para ele e fala assim: depois do teu acerto, ninguém mais vai se lembrar dos teus erros. Ripanduque, benabraço, binaia. Depois dos teus acertos, ninguém mais vai se lembrar dos teus erros. Esquece o erro e parte para acertar, parte para acertar, parte para consertar, parte para colocar vida na panela. Aleluia! Aleluia! Você pode ficar em pé. Diga para o teu irmão, depois dos teus acertos, ninguém mais vai se lembrar dos teus erros. O texto não fala: ei, quem é que errou aí, hein? Foi o cozinheiro? Foi o catador de ervas? Ei, esqueceram dele. Esqueceram da morte na panela. A comida estava tão boa, irmão, e a fome era tão grande. Sabe qual é o seu problema? Ai, meu Deus. Porque Deus não põe trava na minha língua. Sabe qual é o seu problema? Posso falar mesmo? E eu vou falar, de qualquer jeito eu tenho que falar. O seu problema é que você baseia a sua vida na atitude dos outros. A sua vida está mais alicerçada na atitude dos outros do que o que Jesus fez por você na cruz. A sua vida está mais baseada na opinião dos outros do que o que Jesus fez por você na cruz. E quem morreu por você na cruz foi Jesus de Nazaré. Amém. Você está mais preocupado com os erros do que com os acertos. Você está mais preso. Por isso que você está assim, vazio espiritualmente. Por isso que você está assim, ó, sofrendo. Por isso que você está assim, ó, parece que Deus está tão longe de você. Porque enquanto Ele está planejando os acertos, você está amarrado nos erros. Enquanto Ele está torcendo para você se levantar, para você vencer, para você avançar, para você voar como águia, você está igual um patinho, molhadinho, colidinho, pintinho, ou um gatinho dentro d'água. Deus te levantou para ser um leão. Deus te levantou para ser uma águia. Errou? Acerta! Tem gente com fome. Errou? Acerta! Tem gente com fome e precisa da tua comida. Se você trouxe veneno, errou? Acerta, porque na mão de profeta até veneno produz vida. Errou, acerta. Diga para o teu irmão, errou. Sacode ele e diga, errou. Sai do erro, acerta. E viva a vida que Deus tem para você. Não fica se anulando, deixando o diabo montar nas tuas costas, dizer para você que você não serve para mais nada, que Deus não te quer, que a igreja não te quer, que você é o lixo do lixo. Diga para ele, Satanás, ainda que eu tenha errado, botei morte na minha panela, eu ainda sou profeta, ou tem profeta andando comigo, esta morte vai se transformar em vida. E o melhor, quando essa morte se transformar em vida, eu vou alimentar uma multidão com o meu acerto. Eu vou alimentar uma multidão com a minha comida. Podem rir, não acreditar, me criticar, mas eu vou
acertar a receita. E se eu não acertar, o profeta vai me ajudar. Você está entendendo? Forma um círculo de 5 pessoas aí, os obreiros, diáconos, pastores, apóstola. Diga para o teu irmão, vamos mexer agora com a panela.